Boa noite, amigos, sejam bem-vindos ao programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Estamos aqui hoje nos estúdios da TV Floripa para toda Florianópolis pelo canal 4 da NET, e você que não está em Floripa também pode nos acompanhar através da internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, satisfação em estarmos aqui mais uma vez conversando com os nossos participantes. Ok, o tema desse mês é muito interessante, sempre desperta muito interesse dos nossos telespectadores. Estamos falando sobre como programar o subconsciente. Já comparamos ele a um terreno invisível que precisa ser cultivado, já comparamos ele a uma besta interior que precisa ser domesticada, e agora nós vamos compará-lo a um robô invisível. É isso, Dr. Pedro? Perfeito. Então, veja, digo, por que o subconsciente pode ser... Eu costumo até dizer que quando descobri que o subconsciente, o cérebro humano, pode ser comparado a um robô, eu percebi antes que o subconsciente pode ser comparado a um computador. Ora, se eu posso compará-lo a um computador, como eu posso qualificar as informações que estão num computador, numa placa-mãe, como se dizia, não sei se ainda se fala assim hoje. Sim, ainda existe placa-mãe. Ainda existe placa-mãe. Então, a gente podia qualificar as informações presentes na placa-mãe, primeiro fornecendo novas e múltiplas informações, que podem permitir que o computador possa fazer mais coisas, mais cálculos, mais ajudar o ser humano. Hoje, eu digo que eu uso o meu computador para escrever, ele até fala comigo, eu digo, porque eu uso um programa que tudo que eu escrevo, o meu computador repete, então eu sei o que estou escrevendo, porque ele fala para mim, eu digo, então isso me facilita imensamente. Hoje eu sou capaz de pensar escrevendo no computador. Como a gente sabe escrever de fato, quando você não precisa pensar para depois escrever um pensamento. Você pensa enquanto escreve. Pensa enquanto datilografa alguma coisa. No tempo da datilografia, que agora praticamente está superada. Mas agora também você tem que aprender a pensar enquanto digita, enquanto fornece informações para o seu computador. Digo, mas quando nós vamos constatar mais que o nosso cérebro, que o nosso subconsciente, não pode apenas ser comparado a um computador, que aparece na tela o que você programou, o que você busca, o cálculo que você quer que ele faz, mas que ele move as coisas à sua volta. Ele é um computador robotizado, ele executa aquilo para o qual ele foi programado. Disse, puxa, então eu posso programar meu subconsciente, eu disse, mais facilmente ainda do que eu pensava, para que ele guarde as informações e os caminhos que eu posso percorrer para ter saúde, ser feliz, ser rico. Então, nessa época que eu estava pensando sobre isso, eu já falei isso aqui em programas anteriores, mas sempre é bom repetir. Um rapaz veio e falou comigo. Ele disse, professor, o senhor disse que o que a gente programa no nosso subconsciente, ele é um computador obediente e ele executa tudo. Veja se eu estou programando bem o meu subconsciente. Eu estou repetindo assim, para ele registrar. Rico, sadio, sábio e feliz. Disse. É muito interessante. Pois eu estava meditando isso na última viagem que eu fiz daqui do Rio Grande para casa, no ônibus, que eu queria encontrar palavras que resumissem a essência da vida humana. E você me traz pronto. Por quê? Rico se refere aos bens materiais que ninguém vem dizer para mim que não precisa de dinheiro, né? Ou não precisa dos bens materiais. Segundo, rico, sadio, saúde. Saúde faz parte da nossa vida. Sem saúde, como é que eu vou viver? Então, saúde tem tudo a ver com a nossa vida. E ainda você diz, sábio, quer dizer, não apenas ter conhecimentos, informações, aprender muita coisa, mas saber usar os conhecimentos que nós temos em benefício da própria pessoa e dos outros, em benefício de você mesmo e dos outros.
Isso é sabedoria. É o saber, é o conhecimento, é a ciência que nos permite construir uma vida melhor e sermos mais felizes também nesse sentido. E a sabedoria é que prepara a felicidade. Para a pessoa, nenhum cabeça dura, eu digo, vai poder ser muito feliz. Nenhuma besta desembestada vai ser feliz. Então nós precisamos sim ter sabedoria. Então você me traz as 4 coisas, só que você não diz quem é que vai ser rico, sadio, sábio e feliz. Quem é esse dito cujo? Eu, professor. Então tem que falar que é você. Então que tem que dizer assim, eu sou rico, sadio, sábio e feliz. Se quiser pode fazer uma marchinha e sair caminhando na rua. Rico, eu sou rico, sadio, sábio e feliz. Ou nós somos rico, sadio, sábio. O subconsciente vai registrar isso como um computador e vai produzir o resultado como um robô obediente que executa e faz tudo aquilo que você determinar para ele fazer. Ok, você falou então sobre a questão do subconsciente ser automático e mecânico, né? Ele executa tudo que a gente fala sem questionar. Isso. Por isso a importância de a gente estar sempre mandando aquelas mensagens positivas que a gente falou há 2 semanas atrás, para estar cultivando o terreno mental. Isso, exatamente. Contudo, o senhor fala para a gente observar também que o subconsciente é obediente e indiferente, né? E entra bem dentro dessa questão que a gente falou. Isso. Então veja, porque o subconsciente é obediente e indiferente. Como lá no terreno, ele faz crescer a semente que cai no terreno. Não é pergunta se você quer que cresça essa planta ou a outra. Assim também, a besta que foi treinada para puxar a carroça, não vai perguntar se você quer que ela puxe o arado. Então, cada um executa automático. Mas também aqui, como robô, o que você programar nele, ele vai executar. Se você vive dizendo, eu sou um cara atrapalhado mesmo, o que vai acontecer? Ele registra tudo isso, com detalhes mais pormenorizados que você poderia imaginar. E vai produzir o resultado correspondente, porque ele é obediente e indiferente. Ele não pergunta se é certo ou se é errado, se é bom ou se é ruim, se ajuda ou se prejudica, se constrói ou se destrói aquilo que você está programando dentro dele, aquilo que você está implantando nos programas dele, ou os programas que você está implantando no seu computador, ele executa de acordo com como ele foi programado, organizado e abastecido de informações. Então nós temos que ter essa consciência para que a gente possa realmente ter mais uma forma clara de conduzir de forma adequada o nosso subconsciente, que ele também, digo, como robô invisível, ele é obediente, indiferente, mas ele executa tudo o que acontece na sua vida. Podemos dizer que o ser humano, cada vez mais que se estuda, quanto mais se estuda a mente humana, mais a gente percebe que o ser humano é de fato filho de Deus, herdeiro do universo, e pode conquistar o universo com todas as suas maravilhas e com todas as coisas boas que existem, desde o fundo da terra até o alto dos céus, desde o dentro do coração até o alto da cabeça, desde o dedo do pé até o fio de cabelo. Digo, passando por tudo que nós temos de interioridade humana, de espiritualidade humana, de mente humana e tudo mais. Digo, ele pode nos ajudar a qualificar a nossa vida em todos esses aspectos. Então, como robô obediente, que ele obedece ao que se manda fazer. E tem Maxwell Maltz que ele diz que o nosso subconsciente sempre deveria ser um servomecanismo. Isto é uma máquina a serviço do consciente, do ser humano enquanto gente. Só que nós temos muitas pessoas, às vezes, que parecem que elas se deixam dominar pelo seu robô interior. E eu me lembro agora de um exemplo que até eu já dei em outro programa anterior, quando eu falava da infância, que
Eu dou o exemplo da Mariazinha, que a mãe já explicou para ela como funciona ela como pessoa, que dentro dela tem um robozinho e que ela tem que aprender a comandar o robozinho, não deixar que o robozinho a comande. Então, a Mariazinha estava lá emburrada. Tem mães que quando vê os filhos emburrados em casa, bravo, nervoso, a mãe fica mais brava ainda e fica mais nervosa ainda e até desce o laço ou diz, se você não está contente aqui, vai embora. Mas uma senhora veio e me disse que a filha dela estava em casa emburrada quando ela chegou. E ela disse, por que, Mariazinha, o que o robozinho está fazendo contigo? Não deixa o robô mandar em você, hein? E ela entrou dentro de casa e não deu bola para a filha, como se não tivesse dado bola. Mas alertou, não deixa o robô mandar em você. E o que aconteceu? Daqui a pouco a menina correu atrás da mãe e disse, mãe, o que a senhora queria mesmo? Por quê? Porque a mãe não xingou a filha. A mãe não disse que ela estava agindo de uma forma estúpida e nem tendo uma atitude atrapalhada. A mãe apenas alertou que a menina poderia comandar o seu robô interior. Então, aprender a comandar seu robô é aprender a ser mais gente. Ok, doutor Pedro. É aquela velha história, né? O consciente, tendo a ciência de que o subconsciente funciona, trabalha automaticamente, a preguiça, que ela costuma grudar no ser humano com muita facilidade, faz com que ele deixe o subconsciente. Já que funciona sozinho, deixa ele trabalhar sozinho, então. E a pessoa passa a não prestar mais atenção nos atos, nas suas ações diárias e nos seus traços de personalidade, né? Só que na verdade o subconsciente, ele precisa ser programado e reprogramado. Então veja, quando eu descobri que o subconsciente funciona como um robô, eu disse, poxa, mas então se a pessoa tem um medo, eu posso mudar as programações de medo na pessoa. E aí eu disse, dá para fazer experiência. E acho que com a hipnose dá para fazer mais facilmente experiência disso. E aí eu comecei a perceber que podia eliminar medos das pessoas, inseguranças e tudo mais. Daqui a pouco eu estava eliminando fobias, seguindo o mesmo esquema, ajudando a descobrir como o subconsciente tinha sido programado e verificar como ele poderia ser reprogramado. Digo, hoje nós, na parapsicologia do sistema Grisa, temos uma forma bem simples que eu acentuo muito nesse meu novo livro, que fala assim, que nós temos que aprender a identificar os fantasmas que foram criados na nossa mente e programados no nosso subconsciente, para que, eliminando as programações atrapalhadas ou mudando as programações, possamos afastar o fantasma e perceber a verdade que se escondia atrás dele. Então eu digo, por exemplo, eu tirei fobia de uma menina, posso dizer que ela sofria de uma fobia do pai. Uma senhora já, mas ela tinha assumido isso quando era nova. Ela tinha raiva do pai. Eu digo, mas isso é um fantasma. Isso é fruto da programação do seu robô. Como é que podemos mudar essa programação? Daí eu disse aí ela pode mudar porque ela tem consciente, compreendendo o que aconteceu e percebendo de fato como aconteceu. E não apenas ficando olhando o pai como fantasma, porque um dia, de repente, subiu uma atitude mais enérgica, ou deu uma xingada, uma chamada de atenção, ou porque até deu um chinelado na bunda. Digo, porque se hoje se diz que até a palmada, tem a lei da palmada, digo, para mim é uma das leis mais estúpidas que inventaram. Especialmente se não for bem explicada. Por quê? Dar uma palmada no filho, eu digo, eu nunca apanhei da minha mãe, apanhei com raiva, mas sempre ela me bateu com amor. Porque ela queria me ensinar o certo. E queria fazer o Pedrinho ser uma criança educada, um menino querido, um moço querido,
para depois ser um homem feliz. Eu digo, e acho que ela me preparou bem, porque hoje eu me considero muito feliz, e feliz graças à minha família, graças às minhas empresas, graças às pessoas que trabalham comigo, graças aos meus livros publicados, graças até a esse programa que você está assistindo agora, que eu também me sinto contente de fazê-lo. Eu digo, eu sou feliz de muitas maneiras, mas o essencial é que quando eu vou dormir, deito no meu travesseiro, estou em paz comigo mesmo e me sinto feliz. E eu acho que não foi porque a minha mãe deu muitas varadas no meu traseiro, nem porque às vezes deu chinelada ou palmadas, que eu deixei de ser gente. Ou que eu fui mais indisciplinado, que eu fiquei revoltado. Se você faz uma coisa sem explicar por que acontece, mas a mãe sempre explicava. Às vezes não explicava na hora, mas a gente já sabia o que ela queria. Se a gente fazia errado, sabia que estava fazendo errado. Pelo menos não era de acordo com o que a mãe pensava. Então, se a gente, digo às vezes assim, no tempo de criança, a gente apanhava, mas se divertia. Então, eu digo que uma vez a minha mãe disse assim, Pedrinho, não vou te bater porque eu tenho medo de te matar. Depois que eu desfolhei uma palmeira de 10 metros de altura, que eu trepei lá em cima para derrubar as folhas com o facão para alimentar nossos animais. Eu digo, porque ela teve medo que eu caísse lá de cima e morresse. Então ela disse que eu tinha medo de me bater tanto. Mas depois eu me achei até com mais confiança, então eu subia em árvore e mandava meus colegas derrubar a árvore e eu caía junto com a árvore. Logicamente que eu escolhi árvores que tinham uma copa mais ou menos para que servisse de paraquedas, também não era bobo, né? Então, eu digo, o serviço de amortecedor. Então, se a mãe visse eu fazendo isso, eu com certeza teria apanhado de novo. Mas dizia, apanhava, mas se divertia. Porque a gente percebia até onde a gente podia fazer as coisas sem até sofrer uma consequência grave ou machucado grave. Então eu digo, assim a gente pode usar sempre o subconsciente para disciplinar. Então essa menina, concluindo a historinha que eu comecei a falar, eu descobri que ela tinha ódio do pai porque o pai nunca havia batido nela. Porque a mãe nunca havia batido nela. E um dia o pai perdeu a paciência quando ela tinha 11 anos e ela queria sair com as colegas à noite e ela não sabia dizer quem eram de fato as pessoas que iam sair com ela. Ela não sabia dizer direito onde ela ia naquela noite com as suas colegas e assim por diante. O pai disse, não, assim você não vai sair. Minha filha não vai sair por aí. Daí eu expliquei para ela por que o pai não deixou ela sair. Porque o pai pensou que de repente ela podia sair com algumas meninas que não fossem muito legais, que encontrasse com meninos menos legais ainda, e aí começassem a fazer até como se diz, uma suruba, acabassem fazer, e o pai não queria ver a filha dele solta como uma prostituta. E por isso ele deu a chinelada naquele dia, e vai ficar em casa, e ficou em casa. Eu digo, mas o pai fez isso por amor, porque você não era capaz de perceber os perigos que você podia estar sujeita naquela noite, ou até depois se acostumar a sair naquela noite, depois querer sair de novo, depois sair de novo, e daqui a pouco começa a ultrapassar as fronteiras dos limites adequados. Digo, então o seu pai bateu até com raiva, mas bateu porque ele preferia ver a filha dele dentro de casa, sadia, educada, comportada, uma moça que se preparava para um futuro melhor e mais feliz. Ok. Vamos para o intervalo então agora, doutor Pedro? Vamos lá. Você aí de casa nos aguarde, em 2 minutos nós estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangresiano. Até já! A Lipap, Livraria de Parapsicologia e Desenvolvimento Humano, apresenta a vocês os CDs de programação e reprogramação mental, através de técnicas desenvolvidas pelo Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, o IPAP. Você descobrirá meios de emagrecer, recuperar a autoestima, se livrar da depressão e muitos outros problemas que atormentam nossa vida moderna. Acesse agora mesmo nossa loja virtual www.lipap.com.br.
e descubra um produto perfeito para melhorar a sua vida. O IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, convida vocês a conhecerem os cursos de formação do parapsicólogo clínico e terapeuta do Sistema Grisa, CAOP e CEOP. Nova turma em 2013. Aproveite e faça sua matrícula até o dia 1º de março de 2013. Ligue agora, código 48 3222 0844 ou acesse www.ipap.com.br. Dr. Pedro Antônio Grisa é pioneiro no ramo da parapsicologia clínica e científica. Autor de dezenas de livros, hoje ele é referência mundial no assunto. E através de suas obras você aprenderá mais sobre o funcionamento da mente humana e descobrirá meios de resolver os problemas que atormentam sua vida. Acesse agora nossa loja virtual e conheça nossos produtos. Você também pode esclarecer suas dúvidas através do telefone. Ligue 3222 1819 ou 3223 7355. Voltamos com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Dr. Pedro, falamos muito então nessas últimas 3 semanas, juntando com o programa de hoje, né? Falamos praticamente tudo que as pessoas gostariam de saber sobre o subconsciente, sobre como programar e principalmente a utilidade de programar o subconsciente. Exato. O que o senhor pode dar para a gente de dica de leitura sobre esses conteúdos que a gente abordou? Bem, veja, aí temos vários livros que abordam isso, porque eu digo, praticamente todos entram na lei da repetição e da imaginação e até alguns abordam parte da lei da compreensão, que é reprograma o subconsciente. Então, eu digo, especialmente Companheiro Mental, que é um livrinho de bolso, Liberte seu Poder Extra, O Poder da Fé e a Paranormalidade, A Cura pela Imposição das Mãos, Paranormalidade e Potencial Mental, digo, são as obras principais que têm a ver com isso que nós falamos, de como programar o nosso subconsciente. Lógico que esses livros não abordam só esses temas, mas sempre abordam também esse temário. Então, ok. Mais do que programar, daí, doutor Pedro, a gente chegou a falar também sobre a reprogramação. Que daí a reprogramação entra no caso de quando a gente identifica algum problema que precisa ser resolvido. Isso podemos deixar até para o próximo programa. Daí a gente vai falar mais sobre isso. Falar sobre isso, daí nós vamos buscar em como organizar finalmente o nosso subconsciente. Então, eu digo, mas dentro ainda dessa questão da programação do subconsciente, eu digo, é sempre importante estar atento também e do que nós precisamos ajudar o subconsciente naquilo que está mal programado, ou mal domesticado, ou mal cultivado. Então temos isso, podemos fazer isso observando os hábitos atrapalhados, melhorar os nossos hábitos. Eu digo, quando se ensina uma criança a escovar dente, a gente, ao mesmo tempo que ensina um novo hábito, está ajudando ele a se libertar de um outro hábito, que é o hábito da preguiça de não querer escovar o dente e o hábito de deixar a vida rolar. Então, a ensinar a criança hábitos benéficos em qualquer área da vida. Quando a criança aprende o hábito de escrever, ela está aprendendo a disciplinar os movimentos da sua mão para construir cada letra. Então, por isso que o processo de alfabetização e de ensinar a criança a escrever as letras com caneta ou com lápis é importante ainda hoje. Não é porque tem um computador que pode lá digitar tudo, ou porque tem outros instrumentos que estão cada vez mais à mão das crianças para ela poder utilizar e escrever. A questão não é só escrever, a questão é disciplinar, descobrir a capacidade que eu tenho, porque sempre poderemos, vai ser importante a pessoa saber desenhar, saber escrever, saber produzir. Então, desenhar as letras também é um exercício importante de coordenação motora e de hábitos, de perceber quanto eu sou capaz, para depois até, se quiser, aprender a ser um pintor, ser um desenhista, se é depois fazer um desenho de algo novo, que vai servir até na informática ou que vai servir na mecânica, não importa. Mas é importante esse hábito de
disciplina pela escrita. Também nós podemos criar hábitos, quanto mais criamos esses hábitos, mais nós estamos fortalecendo o nosso mundo interior também. Portanto, o nosso subconsciente, dando mais recursos à nossa mente para obter resultados benéficos e construtivos e para nós pessoalmente, para cada um de nós pessoalmente e para a família, para a comunidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso planeta, para o nosso time de futebol até. Então tudo isso é importante ter. Por isso que esporte também é importante. Porque ensinar o pé a bater direito uma bola, porque o Neymar agora está sendo tão aplaudido, foi tão aplaudido inclusive nessa última Copa, Eurocopa, e tanto que foi selecionado para ir para o Barcelona, porque ele treinou. Ninguém fica bom de bola só por gênio. Tem que treinar e treinar muito. Pelé treinava 10 horas por dia quando era criança com a sua pela, com a sua bola de meia feminina cheia de outras meias e de outros tecidos. Eu digo, era a pela, era a bola de meia que ele usava. Quando ele descobriu uma bola de capotão, foi um sucesso. Assim, então, nós todos podemos aprender a disciplinar o nosso mundo interior e, com isso, programar sempre melhor o nosso subconsciente para que ele produza resultados cada vez melhores e mais benéficos para todos nós, para que sejamos cada dia mais felizes e construindo um mundo melhor. E, Dr. Pedro, muito obrigado pelos seus ensinamentos de hoje e até a semana que vem, então. Valeu, estamos aqui para isso. Digo, e eu lembrando ainda a vocês, então, de que realmente isso tudo também vem explicado no meu novo livro, com palavras novas, com coisas novas, diferentes. Digo, Hipnose Humano-Pangrisiana, para profissionais e para as pessoas que quiserem se ajudar. Ok, você aí de casa pode aprender muito mais sobre parapsicologia em nosso portal na internet. Lá você também encontra informação sobre todas as obras do Dr. Pedro Antônio Grisa. O programa de hoje reprisa neste próximo sábado e na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui na TV Floripa. E quinta-feira que vem, como sempre, às 21, estaremos aqui novamente com mais um episódio inédito do programa Grisa TV, Um Olhar Pangrisiano. Boa noite, muito obrigado e até a semana que vem.